Olá, primeira série, bom dia, tudo bem? A professora está aqui na página 26 da apostila, onde nós paramos, né? Nós falamos aí anteriormente na nossa aula ao vivo sobre a formação, então, dos sais, né? E a classificação dessas substâncias que são formadas aí pela neutralização entre um ácido e uma base, né? E aqui nós vamos falar sobre a formulação e nomenclatura dessas substâncias, dos sais inorgânicos, tá? Então, aí na página 26, no iniciozinho, né, já nos mostra aqui a fórmula geral, como pode ser obtida, né, de uma forma genérica, onde você transfere a carga do cátion, né, que vai ser o índice do ânion, e a carga do ânion vai ser o índice do cátion. Como assim? Vejam só. Por exemplo, a substância NaCl, cloreto de sódio. Nós temos somente um átomo de sódio e um átomo de cloro, certo? Por isso a substância é só NaCl, certo? Agora, se vocês observarem lá no sódio e no cloro, por que só tem um átomo de cada um nessa molécula? Porque o sódio tem um elétron para perder, né? E o cloro precisa ganhar um elétron. Então, lá cabe isso lá, as ligações químicas que nós trabalhamos, né, no segundo bimestre, as ligações iônicas, onde ocorre aquela transferência de elétrons entre os átomos. Então, os sais, eles são substâncias formadas por ligação iônica e eles ocorrem, eles fazem, né, as reações dessa forma. Então, quando nós temos entre o sódio e o cloro a formação, ocorre um só de cada um, porque cada um precisa, um perder um elétron e o outro ganhar um elétron. Aí, quando nós falamos de outros íons, né, de outras substâncias que vão ser formadas por ligação iônica, com diferentes números aí de elétrons para ganhar ou perder, né? Esta fórmula geral aqui, ela vai ser muito útil, certo? Porque, por exemplo, nós pegamos lá o cálcio. O cálcio, ele é da 2A, portanto, ele tem 2 elétrons para perder, né? Então, quando eu formar uma substância, um sal com o cálcio, né? Este 2+, que seria a carga aqui do cálcio, do cátion, né? Ele vai ser o índice do meu elemento, do ânion que eu vou utilizar, certo? Então, dessa forma, a gente faz a troca, né? Pega os valores das cargas dos íons aqui, do cátion e do ânion, e transfere para a quantidade de elementos que a gente vai ter do elemento oposto. Tipo, se você pega a carga do cátion, ela vai ser a quantidade de elementos do ânion. A carga, né, o coeficiente, o índice ali do ladinho, que representa o ânion. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, aqui traz inclusive uma tabelinha, né, para nós aqui, mostrando que a nomenclatura dos sais, ela vai depender de que ácido ele veio. Então, nós vimos ali na aula anterior que o sal é originado da reação entre um ácido e uma base, certo? Dependendo do ácido que ele foi originado, a terminação do nome desse sal vai ser diferente, tá? Então, por exemplo, vamos ver ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico termina com ico, a terminação dele é ico. Então, se o sal foi originado do ácido sulfúrico, a terminação dele vai ser ato, certo? Já vamos ver como funciona isso na prática. Com essa troca, então, né, na terminação aí, a nomenclatura dos sais segue esta regra aqui. Nome do ânion e nome do cátion. Nome do ânion de nome do cátion. Por exemplo, voltando ali no exemplo do ácido sulfúrico, que terminaria, né, com a terminação ato, tá? Como é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4,
tá? Aí, digamos que eu tenha um sal que tenha a formulação assim, NaSO4. Na é o meu cátion, certo? Então, viria aqui, minha nomenclatura viria o nome do sódio. E aqui, no nome do ânion, viria o quê? A origem lá do ácido, sulfur, né? De sulfúrico, né? Só que em vez de eu usar sulfur, o termo completo do ácido sulfúrico, eu usaria sulfato. Então, ficaria sulfato de sódio, ok? Vamos ver aqui. Vejam bem, aqui alguns exemplos para a formação de sais normais, porque vocês viram que tem lá a questão de sais que são originados aí e sem a presença, sem a neutralização total, né, do ácido, ou sem a neutralização total pela base, que eles podem ser chamados lá de hidrogeno-sal ou de hidroxi-sal, quando não há uma neutralização total, né? Neste caso aqui, nós estamos falando do sal normal, houve a neutralização total, tá? Então, ele nos traz aqui como exemplos, né? Aqui, o cloreto de sódio. Vejam só, cloreto, por quê? Porque ele é formado pelo ácido clorídrico. Aí, se vocês observarem lá em cima, na tabelinha, ó, clorídrico, hídrico, terminação, né, de ácido, aí, que não é oxiácido, que não tem oxigênio, né, terminação de hidrácido, hídrico, então a terminação do sal com origem deste ácido será eto. Por isso, então, ali embaixo, ó, cloreto de sódio, né? Nome do ânion, cloro, é o nosso ânion, e a terminação eto, porque ele é de origem do ácido clorídrico, cloreto de sódio, tá? Outro exemplo que aparece aqui, né? Nitrato de amônio. Por quê? Nitrato, porque ele é proveniente do ácido nítrico. O ácido nítrico é um oxiácido, ele termina com ico, né? Aí na tabelinha você vai ver que terminação ico, o sal proveniente deste ácido vai ter a terminação ato. Ok? Então tá ali, nitrato de amônio, que o amônio, nesse caso, é a parte positiva, né? O cátion aqui da nossa molécula, certo? Aqui embaixo, sulfeto de ferro. Sulfeto, né? Sulf vem do sulfur, ali do nosso enxofre, que veio do ácido sulfídrico, né? E o ferro normal, como ele é o cátion, a aparição dele no término aqui do nome vai ser normal. Então, sulfeto de ferro, ou também chamado de sulfeto férrico, certo? Aqui a nomenclatura para quando ocorre a neutralização parcial, né? Então, quando você tem aí a formação de um hidrogeno sal, né? Quando ocorre aí a sobra de hidrogênio na molécula, quando não são neutralizados todos os hidrogênios presentes no ácido, né? Então, se utiliza daí esse termo hidrogeno, dependendo de quantos hidrogênios que você teve sobrando aí na tua fórmula, tá? Então, vejam que ali na explicação, nos exemplos, né? Ele traz ali, por exemplo, se sobrou um hidrogênio na tua fórmula, aqui, no caso, ele está aparecendo entre o sódio e o carbonato ali, né? Aí ele ficou hidrogeno carbonato. Agora, se fossem dois hidrogênios, como aqui entre o potássio, né, e o fosfato, que é o PO4, sobraram dois hidrogênios, então dihidrogeno fosfato de potássio, porque são dois hidrogênios, né, que sobraram ali. Na outra aqui de baixo, ó, são três hidrogênios que sobraram, então trihidrogeno, e aí o restante é o nome normal do sal, pirofosfato de cálcio, ok? E aí, mesma coisa para
a ocorrência de sal que é formado, que não houve a neutralização total e que sobraram hidroxilas, né? Aí você tem o hidroxissal. Então, vai utilizar, né? Vai introduzir essa nomenclatura aí no nome do teu sal. A hidroxi, quando você tiver uma hidroxila aí entre os dois itens do sal, né? O cátion e o ânion do sal. Dihidroxi, quando você tiver duas hidroxilas, como o segundo exemplo aqui, entre o alumínio e o cloro, né? E trihidroxi, caso tenha ocorrido a sobra aí de 3 hidroxilas na tua neutralização, ok? Aí a nomenclatura ficaria dessa forma: mono, di ou trihidroxi, e o restante tudo igual: cloreto de alumínio, cloreto de cálcio, né, conforme o início ali a gente já viu. Pode ocorrer a formação de um sal duplo, né, onde a gente tem, lembram lá que mostrei para vocês hoje de manhã, onde você tem ali ou 2 cátions ou 2 ânions, né, que não sejam a hidroxila e nem o hidrogênio, nem o OH+, nem o OH-, nem o OH+, né? Nesse caso, você coloca os nomes dos ânions seguidos do nome do cátion em ordem alfabética. Então, no caso ali, por exemplo, o primeiro, né? Sulfato de potássio e sódio. Lembrem-se sempre que o nome do ânion é a parte final da molécula, a parte negativa, né? Então, no caso aqui, o SO4 é o sulfato, é a parte negativa. Os outros dois são positivos, então por isso que eles apareceram depois, tá? O BO4, o fosfato, né? Ele é a parte negativa da molécula, tá? O cálcio, o e o Na, no caso aqui o sódio, são as partes positivas. Então, por isso que ficou aqui, ó, fosfato de dipotássio e sódio, ou ainda fosfato dipotássico monossódico, certo? Aí a ocorrência também do sal hidratado, que nós já vimos lá na aula anterior, né, que é quando ocorre a formação do sal com uma molécula ou mais, inclusive moléculas de água, né? Aí aparece então aqui para nós como ficaria a nomenclatura. A gente utiliza o termo hidratado, dependendo de quantas moléculas de água você tem. Se você tiver somente uma molécula de água, né, ficaria, por exemplo, cloreto de cálcio hidratado, né? Com duas, tá ali, ó, cloreto de cálcio dihidratado, de 2 moléculas, tá? Sulfato cúprico, que é de cobre, né? Sulfato cúprico pentahidratado. Penta, porque são 5 moléculas de água ali naquele sal, né? Aí aqui embaixo, sulfato de sódio decahidratado. São 10 moléculas de água, ok? Então, só quero que vocês deem uma olhadinha na sequência aí, nas páginas seguintes, né? Tem aí alguns sais importantes e seus principais usos e curiosidades, tá? A gente vai conversar sobre eles na nossa próxima aula ao vivo, se vocês puderem dar uma olhadinha, né? Nesses sais que estão aparecendo aí, tá? E aí, quero deixar para vocês como uma tarefinha as questões da página 34, tá? Então, vou deixar na descrição aí do vídeo, página 34, uma tarefinha para vocês fazerem para esse final de semana, e aí a gente corrige na semana que vem. E antes de finalizar isso aqui, quero mostrar, eu acho que eu já mostrei para vocês, mas vou reforçar um jogo, né? Que é um jogo que se chama Substâncias Químicas, onde a gente vai aprendendo sobre a nomenclatura das substâncias, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Se eu já mostrei, me desculpem se estou sendo repetitiva, é que eu realmente não lembro se já mostrei para vocês ou não. Então, este jogo aqui, é claro que terão substâncias que vocês ainda não conhecem, tá?
Tem substâncias que nós ainda não estudamos, que fazem parte da química orgânica, por exemplo. Nós estamos estudando a química inorgânica nesse momento, tá? Essa substância aqui, por exemplo, ela é uma substância orgânica que vocês verão só na terceira série, tá? Que é a etilamina, né? Outras já são mais fáceis para vocês conhecerem. Por exemplo, aqui, ó, cloreto de sódio é um sal. Nós estamos estudando as sais neste momento, né? Aí, conforme o avanço de vocês, ele vai mostrar substâncias mais difíceis, tá? Conforme vocês tiverem a evolução, ela vai crescendo a dificuldade, né? E vocês vão conhecendo as substâncias também, tá? Aí fica, né, a critério, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Como eu falei já, acho que quando mostrei, se mostrei já para vocês, alguns no nível mais fácil, eles são muito na cara, assim, né? Porque você vai ver, por exemplo, ó, dióxido de silício. Primeiro, não temos silício ali naquela fórmula, né? Óxido de mercúrio, não tenho mercúrio ali, eu tenho carbono, oxigênio e estrôncio, né? Então, carbonato de estrôncio, certo? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha, né? Ela é bem interessante, esse joguinho aqui, para esta fase do aprendizado que nós estamos tendo aí na nosso material, beleza? Então, vou deixar a tarefa aí na descrição, já vou liberar no positivo para vocês iniciarem o envio, tá? E aí nós conversamos na próxima aula ao vivo. Um abraço para vocês.